Efésios capítulo 6, verso 14 até o versículo de número 17. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, até o verso 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, atentem para essa frase que eu vou falar, na verdade esse pensamento que eu vou transmitir a partir de agora. Prestem atenção. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Esse pensamento, ele foi transmitido por um estrategista militar chinês, Sun Tzu, aproximadamente 500 anos antes de Jesus Cristo, quando ele compôs uma das obras mais famosas nessa área militar, que é um livro chamado A Arte da Guerra. E apesar dessa frase que nós acabamos de ler ser um princípio aplicado ao contexto de guerra, ao contexto militar propriamente dito, ele é, meus irmãos, minhas irmãs, extremamente importante, extremamente relevante nas batalhas espirituais que nós travamos enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor, aqui neste mundo, aqui nesta terra. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, nós não podemos esquecer, minhas irmãs, que enquanto servos de Deus, enquanto servos do Senhor, nós estamos em uma luta, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. É uma guerra invisível, com certeza, porém é uma guerra real e concreta. É uma guerra que, conforme nós falamos a partir desse pensamento muito antigo mesmo, exige, meus irmãos, exige, minhas irmãs, não só que nós nos conheçamos, mas também que nós conheçamos e conheçamos os nossos inimigos. Pois, conforme nós vimos, quando a gente parte desse pressuposto que nós conhecemos os nossos inimigos, as pessoas contra as quais nós lutamos, e quando nós conhecemos a nós mesmos, a gente não deve temer o resultado de 100 batalhas. Nesse sentido, conforme nós observamos na nossa meditação anterior, aqui na carta aos Efésios, há 15 dias, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele já nos mostrou quem são os nossos adversários, quem são os nossos inimigos, não no sentido físico, mas nossos adversários, nossos inimigos no sentido espiritual. Então, quando nós voltamos a nossa atenção para o versículo 12, a gente fica compreendendo quem de fato são os nossos inimigos. Veja o que Paulo nos ensina, veja o que ele nos disse aqui no versículo 12. Ele assim fala: porque a nossa luta, enquanto cristão, não é contra o sangue e a carne, veja, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esses são os nossos inimigos, esses são os nossos adversários. E aqui Paulo nos apresenta, e aqui Paulo nos mostra quem de fato eles são. Agora, a partir do versículo 14 até o versículo 17, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios,
Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele vai nos mostrar, ele vai nos ensinar quais são as armas, qual é o arsenal que Deus nos disponibiliza para que a gente possa lutar contra esses inimigos, para que nós possamos empreender a nossa batalha espiritual. Então, conforme nós temos aqui nesse relato, nós encontramos pelo menos 6 armas que Deus ele nos disponibiliza, que Deus ele nos dá, que Deus ele nos concede enquanto crentes, servos dele, para que assim nós possamos travar essa luta, travar essa batalha contra as potestades, contra os espíritos do mal, para que assim a gente possa exercer a nossa função enquanto cristão aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, meus irmãos, meus amigos, é sobre isso que nós queríamos considerar nessa oportunidade. Ou seja, eu queria trabalhar o seguinte tema na noite de hoje: a armadura do cristão. A armadura do cristão. Antes da gente adentrar aqui por esse texto e considerar alguns dos seus detalhes, nós precisamos dizer, para nossa melhor compreensão, que ao destacar essas 6 armas que nós encontramos, desde o versículo 14 até o versículo 17, Paulo ele está usando pelo menos 2 fontes. Paulo ele está usando pelo menos 2 origens. Em primeiro lugar, ao mencionar essas armas, ele está fazendo referência a algumas profecias do profeta Isaías, e eu queria que nós víssemos bem rapidamente, ou seja, que lá no livro do profeta Isaías, ele já havia previsto essas armas, e Paulo, como grande conhecedor que era do Antigo Testamento, ao fazer essa menção das nossas armas espirituais, muito provavelmente ele usa como base, ele usa como fonte o texto de Isaías. Então abram aí, bem rapidinho mesmo, sem desmarcar esse texto aqui de Efésios capítulo 6, abram aí, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 17, vamos ler os 2 textos, nesse mesmo livro do profeta Isaías. O primeiro deles, conforme nós acabamos de falar, Isaías 59, versículo 17, e depois Isaías 52, versículo 7. A gente vai encontrar a menção pelo menos de 3 armas que são mencionadas lá por Paulo, e como grande conhecedor do Antigo Testamento, ele tinha conhecimento disso e por isso faz menção pelo menos de algumas dessas armas. Então veja, Isaías 59, versículo de número 17, ele diz, olha só: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então aqui você vai ver a couraça da justiça. Aqui você vai observar o capacete da salvação. Se você volta um pouco mais no livro de Isaías, lá no capítulo 52, versículo 7, ele vai fazer menção de um dos utensílios que Paulo também faz lá no texto que nós iremos considerar. Isaías 52, versículo 7. Ele vai fazer menção às sandálias do Evangelho da Paz. Olha só, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então veja que quando Paulo faz a descrição da armadura do cristão, ele tem como base pelo menos parte dessa armadura, esses textos que nós encontramos aqui em Isaías, tanto o capítulo 59, versículo 17, como também o capítulo 52, versículo 7. E a segunda fonte do apóstolo Paulo, onde ele visualizou a armadura do cristão, era algo que de certa forma ele já convivia, ou seja, a armadura que vestia, a armadura que usava um soldado romano dentro das guerras e batalhas do exército romano. Então, toda essa figura que nós temos, toda essa descrição que Paulo faz, não é uma descrição aleatória, era algo que ele via,
a partir do exército romano, era algo que ele sabia a partir de algumas profecias que nós encontramos no livro do profeta Isaías. Então, a partir de agora, meus irmãos, a partir de agora, meus amigos, eu queria que nós considerássemos esses 6 equipamentos. Eu queria que nós considerássemos essas 6 armas que Deus dá ao seu povo, que Deus nos dá enquanto crentes em Cristo Jesus, para que nós travemos aquilo que nós chamamos de batalha e batalha espiritual. Então, o primeiro equipamento que Deus nos dá, o primeiro equipamento que Deus nos disponibiliza, a primeira arma que Deus nos concede para que assim possamos nos envolver nessa luta é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Veja o que nós encontramos no versículo 14, a parte inicial do versículo 14, somente a parte inicial do versículo 14. Paulo, assim, ele nos diz: estai, pois, firmes, e aí ele fala, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Aqui, Paulo, ele nos exorta a vestir o cinto da verdade. Dentre os equipamentos de guerra que um soldado romano utilizava no passado, o cinto, meus irmãos, o cinto, meus amigos, era responsável não só por prender a túnica do soldado romano, mas também o cinto era responsável por prender a sua couraça, e também no cinto era fixada a espada, que serviria para a luta, que serviria para o combate. Dentro das suas funções, o cinto ele tinha um objetivo muito direto. O cinto ele tinha um objetivo muito específico. Ele protegia o abdômen, ou seja, a cintura do guerreiro. Além disso, o cinto ele servia para dar equilíbrio, para que o guerreiro pudesse travar as suas lutas, pudesse travar as suas batalhas. E, por fim, o cinto ele servia para dar a desenvoltura necessária, não só para o guerreiro lutar a sua guerra, mas também para que ele pudesse se locomover, ou seja, se deslocar. Então, todas essas eram funções do cinto dentro da sua aplicação num soldado romano nos tempos do apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, em termos espirituais, a gente aprende essa verdade, a gente aprende esse princípio. Que verdade, que princípio, que também, como soldados do Senhor, como soldados em guerra, como soldados em uma batalha, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, nós devemos nos cingir, vestir o cinto da verdade. Por quê? Porque é a verdade, irmãos e irmãs, que nos protege. É a verdade que nos dá segurança no nosso caminhar, no nosso viver aqui neste mundo. É a verdade que nos deixa livre para lutar as guerras que Deus destinou e destinou para cada um de nós. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas que verdade é essa, a qual o apóstolo Paulo faz menção, verdade que deve cingir a nossa cintura, que faz parte do nosso arsenal de guerra contra os nossos inimigos? Essa verdade, meus irmãos, essa verdade, meus amigos, a qual Paulo ele faz menção, ela deve ser vista sob 2 aspectos. Ela deve ser vista sob 2 divisões. Em primeiro lugar, essa verdade aqui se refere à sinceridade, se refere à transparência, que nós, enquanto cristãos, que nós, enquanto povo de Deus, devemos evidenciar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo. Nós devemos ser transparentes, nós devemos ser verdadeiros, nós devemos ser genuínos, não só em relação à nossa palavra, aquilo que nós falamos, mas nós também devemos ser sinceros, genuínos e verdadeiros em relação às nossas ações, às nossas atitudes, para que assim, de fato, nós possamos nos vestir da verdade. É um dos aspectos, mas não é apenas esse.
essa verdade a qual Paulo faz menção, essa verdade com a qual nós devemos nos vestir, ela diz respeito também à verdade do Evangelho, o conteúdo que nós temos da palavra de Deus, que é a própria essência da verdade. Tudo aquilo que nós encontramos registrado na Bíblia, tudo aquilo que nós encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas, revelam essencialmente a verdade de Deus em relação às nossas vidas. Não só acerca daquilo que Deus é, ou seja, a sua pessoa, mas também aquilo que Deus requer para com as nossas vidas, bem como o caminho da salvação, para que assim a gente possa desfrutar de vida eterna e vida eterna na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma luta, nós temos uma guerra, nós temos uma batalha, e para tanto nós precisamos estar devidamente equipados. E dentro dessas armas, a primeira coisa que nós devemos considerar, a primeira coisa que nós devemos ter é esse cinto, não qualquer cinto, mas um cinto da verdade, que nos dá sustentação, onde nós apoiamos a verdade da palavra, que nos dá desenvoltura para que a gente possa seguir na nossa caminhada e assim termos as condições necessárias de falar do Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos nos aperceber dessa necessidade, que nós possamos nos aperceber dessa obrigação, a necessidade que eu, que você, que todos nós temos, de nos cingirmos com a verdade, no sentido da nossa transparência, no sentido da nossa sinceridade, até porque não convém um crente que falta com a verdade, de podermos nos cingir da verdade do Evangelho, rodeando o Evangelho da nossa vida, e assim a gente possa aproveitar as oportunidades, os momentos, as circunstâncias, para que a gente possa apresentar esse Evangelho e a partir dele, o nome de Deus, ele venha a ser glorificado. Então, em primeiro lugar, qual é a nossa primeira arma? Então, em primeiro lugar, qual é o nosso primeiro equipamento de guerra? É o cinto, mas não qualquer cinto, é o cinto da verdade. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não faz menção apenas do cinto da verdade. Seguindo a sequência aqui do texto, a gente considera e enxerga um outro equipamento, um segundo equipamento que Deus nos disponibiliza para que a gente possa travar essa batalha espiritual. Ou seja, além de nós dispormos ou termos que dispor do cinto da verdade, em segundo lugar, nós devemos também dispor da couraça da justiça. Em segundo lugar, nós devemos nos dispor da couraça da justiça. É o complemento que nós encontramos aqui no versículo 14. Veja o que Paulo aqui nos ensina. Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte B desse verso. Diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e veja o complemento do texto, e vestindo-vos da couraça da justiça, e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui, nesse trecho, Paulo nos exorta. Aqui nesse trecho, Paulo nos admoesta a quê? A vestirmos a couraça da justiça. A couraça, meus irmãos, a couraça, meus amigos, para quem não sabe, era um tipo de colete, que o soldado romano ele vestia. Era um colete que vinha do peito até a sua cintura. A couraça, conforme nós falamos agora há pouco, ela era fixada no cinto e servia para quê? Servia para proteger o coração do lutador, o coração do guerreiro. Via de regra, as couraças ou elas eram feitas de couro ou elas eram feitas de ferro, mas elas tinham esse objetivo de proteger toda essa parte aqui do guerreiro, sobretudo o seu coração. Então, o que é que a gente aprende a partir disso? A gente aprende, irmãos, irmãs, que nós devemos nos cobrir com essa couraça, com a couraça dessa justiça. Por quê? É a justiça, meus irmãos, é a justiça, minhas irmãs, quem nos protege, ou seja, protege o nosso coração das investidas do nosso inimigo, ou seja, das investidas do diabo. Porque
ao longo da nossa caminhada aqui na terra, o diabo, o nosso arqui-inimigo, ele intenta contra os nossos sentimentos. Ele investe para esfriar em nós o amor de Cristo, ele investe para colocar dentro de nós um temor aterrorizante de Deus, sobretudo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Então, é por causa disso que nós somos exortados, é por causa disso que nós somos admoestados a nos vestir da couraça da justiça. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que é essa justiça, que é essa couraça que nós, enquanto cristãos, devemos vesti-la na batalha e na batalha espiritual que nós travamos? Essa justiça, irmãos, essa justiça, amigos, a qual Paulo faz menção, é a justiça que nós temos no perdão de Cristo. É a justiça que nós temos na remissão dos nossos pecados a partir da obra do nosso Salvador, a partir da obra do nosso Redentor. Por quê? Porque Cristo, ele nos justificou com o seu perdão. Para quê? Para que nós não temamos mais a condenação. Cristo, ele nos justificou com o seu perdão para que nós não temamos mais a condenação. Nós pecamos ao longo da nossa vida, nós falhamos no nosso caminhar com Deus. Por mais que muitas vezes a gente proponha no coração viver em consagração, viver em santidade, viver em piedade, muitas vezes, infelizmente, isso acaba não sendo uma realidade nas nossas vidas. E muitas vezes é esse o campo no qual o diabo investe contra nós, colocando, conforme nós falamos, esfriar as nossas afeições, o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa devoção a Cristo, mas não só isso, tentando colocar no nosso coração um temor aterrorizante de Deus, que não vai nos perdoar, que não vai nos justificar, que vai estar separado de nós por causa dos nossos pecados. Isso acaba nos atingindo em termos espirituais. E é justamente por causa disso que Paulo aqui nos exorta a que nós vistamos a couraça da justiça. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele já nos justificou, ele já nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. E por mais que o nosso adversário ele venha intentar contra nós, colocar dúvida, colocar receio no nosso coração de que Deus não nos perdoa, de que os nossos pecados não serão objeto do perdão de Deus, nós não devemos ceder a essas investidas e pensar na justiça que Cristo ele deu e deu a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos nos vestir da justiça de Cristo em relação às nossas vidas. Nós devemos enxergar a Deus, como nosso Pai amoroso, um Deus de amor, um Deus de bondade tão grande, que em Cristo Jesus providenciou o perdão dos nossos pecados, que em Cristo Jesus providenciou a nossa salvação. E a gente não deve colocar nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de dúvida em relação a isso aí, porque é uma realidade em nossas vidas. Então, na nossa guerra, repito, contra o diabo, nós devemos nos vestir de quê? Da couraça da justiça, do perdão de Cristo, da remissão de Cristo em relação aos nossos pecados, de podermos crer, confiar e descansar que Cristo ele já nos justificou completamente de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui no primeiro momento, conforme nós vimos, Paulo ele falar sobre o cinto da verdade. Nós acabamos de ver Paulo ele falando da couraça da justiça. Mas há, meus irmãos, meus amigos, um terceiro elemento que compõe a nossa armadura espiritual, a nossa armadura com a qual nós lutamos, travamos essa batalha espiritual. Então, se de um lado nós devemos nos cingir com a verdade, se por outro lado nós devemos nos vestir com a couraça da justiça, em terceiro lugar nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz.
nós devemos calçar os nossos pés com a sandália da paz. Veja aí, Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz o seguinte, palavra do Senhor: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui, no seu sentido bem direto, aqui no seu sentido bem objetivo, Paulo ele faz essa admoestação. Que admoestação? Que nós calcemos os nossos pés com o evangelho da paz. Para quem não sabe, irmãos e amigos, as sandálias eram como equipamentos usados pelos guerreiros romanos. Elas eram semelhantes, melhor dizendo, a botas, semibotas. E elas eram entrelaçadas, como que correias. E é interessante porque as sandálias de um guerreiro, dentro do tempo do apóstolo Paulo, ela tinha no seu solado cravos, que serviam para quê? Para fixar o pé do guerreiro, independente do ambiente, independente da superfície na qual ele estivesse andando, seja ela mais difícil, seja ela mais fácil. Então, na batalha, as sandálias elas eram fundamentais para que o guerreiro se fixasse no chão e assim pudesse ter o equilíbrio necessário para lutar a sua guerra, para travar o seu conflito. Então, no sentido espiritual, o que é que a gente aprende? No sentido espiritual, o que é que a gente entende aqui desse texto? Que todo soldado de Cristo, que todo cristão, ele deve estar devidamente calçado com o evangelho. Por quê? Porque na nossa caminhada cristã, irmãos e irmãs, muitas vezes nós percorremos alguns terrenos na nossa vida, terrenos perigosos. Às vezes é o terreno da dúvida própria, às vezes é o terreno da dúvida das outras pessoas, que a gente pode ver isso como a incredulidade, e nada melhor do que o evangelho para poder solucionar esse problema, solucionar essa situação. A gente não foge, irmãos, a gente não foge, minhas irmãs, de determinadas situações na nossa vida, acerca de dúvidas que muitas vezes o diabo tenta incutir na nossa mente e no nosso coração. Às vezes, nós convivemos com pessoas que não têm a experiência da salvação. Então, seja para um lado, para nos suprir a necessidade, seja por outro, para suprir a necessidade de terceiros, o que é que nós precisamos? Nós precisamos desse evangelho, nós precisamos desta boa nova de salvação, que Deus em Cristo Jesus salva o pecador, assim como Deus em Cristo Jesus nos salvou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós não tínhamos nenhum tipo de afeição em relação a Deus, quando nós éramos inimigos do Senhor através das nossas obras malignas. Foi assim, nessa situação, foi assim, nessa condição, que o evangelho da paz, ele veio até nós. E aí nós o aceitamos, e aí nós passamos a experimentá-lo, e hoje isso é uma realidade na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós passarmos pelo terreno da dúvida, que infelizmente, repito, muitas vezes caracteriza a nossa vida, dúvida em relação à pessoa de Deus, dúvida em relação à salvação de Deus, dúvida em relação aos atributos de Deus ou a qualquer outra coisa, nós devemos nos voltar para esse evangelho. Nós devemos considerar na salvação que esse evangelho nos anunciou, na salvação que esse evangelho proclamou a cada um de nós, razão pela qual aqui estamos, para a honra e para a glória do nosso Deus. E quando nós estivermos dentro do terreno da incredulidade, em relação à falta de confiança das pessoas, que nós levemos também esse evangelho, porque é como acontece com as sandálias dos nossos pés, onde quer que nós estejamos, elas estão. Então, onde quer que nós estejamos, que o evangelho de Cristo esteja também em nossas vidas, em nossos corações. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos, como compromisso, nos alimentar cada vez mais desse evangelho. Porque, na verdade, quando nós nos enchemos dele, enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração, nós impedimos
o surgimento de dúvidas em relação à pessoa de Deus quanto à nossa vida. Quando nós nos enchemos desse evangelho no nosso coração, nós temos o conteúdo para pregá-lo, para anunciá-lo e assim apresentar Cristo às pessoas que não têm como Salvador. É a arma que Deus nos dá, que não só serve para defender em si, mas em certo sentido também serve para atacar. Então, calcemos os nossos pés com o evangelho da paz. Então veja, nós temos por um lado, conforme nós já observamos, o cinto da verdade. Nós temos por outro lado a couraça da justiça. Nós temos por outro lado as sandálias do evangelho da paz. Mas Paulo não parou por aqui. E ele nos dá um quarto equipamento, uma quarta arma que Deus nos disponibiliza para a nossa luta, para a nossa batalha. E que equipamento é esse? E que arma é essa? Conforme nós temos aqui, é o escudo da fé. É o escudo da fé. Vejam aí, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, ou seja, o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a exortação de Paulo aqui é que nós sustentemos firme o escudo da fé. Sustentemos firme o escudo da fé. O escudo ao qual o apóstolo Paulo faz menção era um objeto retangular, meus irmãos, meus amigos, e ele era longo, tanto é que ele era capaz de proteger todo o corpo do soldado, no caso, todo o corpo do soldado romano. Via de regra, os escudos dos soldados romanos, eles eram feitos com a união de duas tábuas de madeira. Mas não só isso, se cobria com couro aquelas duas tábuas. Para quê? Para que na guerra se untasse com água aquela cobertura de couro e assim os escudos tivessem a capacidade de apagar as flechas incendiárias que os inimigos eles atiravam contra os soldados romanos. Então Paulo ele usa essa figura de maneira muito específica aqui, quando ele diz para apagar todos os dardos ou todas as flechas inflamadas do maligno. Era uma estratégia de guerra nos tempos do Novo Testamento. Existiam flechas que eram atiradas contra os exércitos inimigos. Na ponta de cada flecha se untava com piche, se ateava fogo, ela virava uma flecha incendiária que não só servia para ferir, mas também para queimar o soldado oponente. Então, o escudo ele tinha essa serventia. O escudo ele tinha esse objetivo e ele era, repito, untado com água para que pudesse apagar todas as flechas incendiárias dos inimigos. Então, no sentido espiritual, meus irmãos, no sentido espiritual, minhas irmãs, nós também devemos ter essa fé por nosso escudo. Nós também devemos ter essa fé por nossa proteção. Porque Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele atenta contra nós com as suas flechas, com os seus dardos inflamados. E quais são as flechas? Quais são os dardos inflamados do diabo? A gente pode mencionar aqui, pelo lugar, o dardo, a flecha da dúvida. Essa é uma das formas de Satanás investir contra nós, colocando dúvida na nossa mente, colocando dúvida no nosso coração, muito semelhante, mas muito semelhante mesmo ao que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Foi isso que Deus disse, foi isso que Deus falou. Então, a partir daí, ele tenta ganhar terreno no nosso coração, semeando a dúvida, semeando a incredulidade. Mas não só isso, a gente vê como um outro dado inflamado do maligno, o desamor, que muitas vezes ele intenta em relação às nossas vidas, desfriar os nossos sentimentos com Deus, desfriar as nossas afeições em relação ao Senhor. Muitas vezes nos desestimular a leitura bíblica, muitas vezes nos desestimular a termos uma vida de oração, muitas vezes nos desestimular a termos uma vida comunitária, tendo comunhão com os nossos irmãos,
muitas vezes nos estimulando, nos desestimulando a servir a causa do Evangelho. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, o diabo, ele é muito versátil nesse sentido. Ele usa diversas formas, ele usa diversas maneiras, que são essas flechas, esses dardos inflamados, que ele procura nos abater, ele procura nos destruir, e assim destruir a nossa vida espiritual. Por isso, Paulo, ele nos exorta, que nós devemos embraçar o nosso escudo. E qual é o nosso escudo? É a fé. E nisso, meus irmãos, e nisso, minhas irmãs, não há mágica. É nós crermos naquilo que Cristo fez por nós. É nós descansarmos na sua obra redentora. É nós confiarmos que Deus em Cristo nos salvou. É nós entendermos e colocarmos no nosso coração que Deus, Ele mantém comunhão conosco e manterá essa comunhão para todo sempre. E não deixarmos jamais que qualquer coisa venha desestabilizar a nossa confiança, que qualquer coisa venha afetar o nosso amor, que qualquer coisa venha nos desestimular a seguirmos firmemente na nossa caminhada cristã. Então, como responsabilidade nossa, fica esse compromisso, fica essa obrigação de quê? De alimentarmos, meus irmãos, de alimentarmos, minhas irmãs, cada vez mais a nossa fé. E não existe nada difícil dentro desse processo. É tão somente nos voltarmos para uma vida devocional. É tão somente nós nos voltarmos para uma vida comunitária, seja em termos de oração, seja em termos de leitura da palavra, seja em termos de serviço, para que a nossa fé, a nossa confiança, eles estejam sempre acesos, firmes, e assim a gente possa nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Essa é a quarta arma que Deus dá e nos dá nessa luta. Nós temos que nos vestir, nos cingir da couraça da verdade, do cinto da verdade. Nós devemos nos vestir da couraça da justiça. Nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. E nós devemos também embraçar o nosso escudo, que é a nossa fé. Mas não só isso. Quando nós seguimos aqui nesse texto, quando nós seguimos aqui nessa sequência, a gente se apercebe de uma quinta arma, de um quinto equipamento que Deus nos dá na nossa luta, ou seja, o capacete da salvação. O capacete da salvação. Vejam aí, versículo 17, a parte inicial do versículo 17. Efésios capítulo 6, parte inicial do versículo 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: tomai também, veja, o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Então Paulo aqui nos exorta, aqui façamos o quê? Aqui nós coloquemos em nossas cabeças o capacete da salvação. Nos tempos do apóstolo Paulo, o capacete, irmãos e amigos, era um equipamento que era feito ou de ferro ou que era feito de couro. E conforme nós sabemos, ele tinha um objetivo bem específico: proteger a cabeça dos soldados contra os golpes mortais, que eram tão comuns e que são comuns dentro de um conflito, dentro de uma guerra. Então, no sentido espiritual, o que é que nós aprendemos? No sentido espiritual, o que é que a gente entende? Que nós não podemos deixar, meus irmãos, que nós não podemos deixar, minhas irmãs, jamais de colocar em nossa cabeça o capacete da salvação. Por quê? Porque muitas vezes o campo dos pensamentos é um campo em que Satanás, ele atenta contra nós. Muitas vezes Satanás faz isso trazendo à nossa memória pecados que Deus já nos perdoou, pecados que Deus já nos justificou, como que não fossem ainda perdoados, para que nós colocássemos e tivéssemos o temor no nosso coração, tanto da pessoa de Deus como também do seu juízo. Muitas vezes também Satanás, ele semeia dúvida na nossa mente em relação à palavra de Deus. Será que isso é assim mesmo? Será que é da forma que a palavra está ensinando? Será que a Bíblia de fato é verdade? Será que eu devo crer, descansar e confiar completamente nela? Meus irmãos, minhas irmãs, como ele faz isso em relação às nossas vidas?
ao longo da nossa jornada, infelizmente isso acontece. Ele agir contra nós, nos nossos pensamentos, atentando justamente nas nossas vidas, colocando dúvidas na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas ele não para por aí. Muitas vezes ele age em relação às nossas vidas, tentando colocar pensamentos pecaminosos, para nos induzir ao pecado, para nos induzir ao erro. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos estar convictos com a nossa salvação, convictos da nossa redenção, que é na prática colocarmos o capacete da salvação, conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina, aqui ele nos mostra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos continuamente a realidade da salvação em nossas vidas. É isto que o apóstolo Paulo ele está aqui nos exortando, para que nós meditemos, para que nós consideremos, para que nós pensemos continuamente em todo o processo através do qual Deus ele nos salvou, começando na eternidade, quando ele nos separou para a salvação, seguindo-se no tempo, quando ele enviou Cristo para morrer na cruz em favor dos nossos pecados, sendo continuado através da obra regeneradora do Espírito Santo, quando nós ouvimos eficazmente a palavra de Deus, e está mantendo a nossa salvação pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, nós precisamos nutrir esses pensamentos, nós precisamos considerar em todo esse processo redentor, para que jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, Satanás encontre brecha para colocar dúvida na nossa mente, e assim protejamos a nossa cabeça com o capacete da salvação. Essa arma é preciosa, essa arma é preciosíssima na nossa luta, na nossa jornada, na nossa caminhada aqui neste mundo. Então, a quinta arma que nós temos aqui é o quê? É o capacete da salvação. Então, existe o cinto da verdade, existe a couraça da justiça, existe a sandália do evangelho da paz, existe o escudo da fé, existe o capacete da salvação e, por fim, a sexta arma, a espada do Espírito. A sexta arma, a espada do Espírito. Vejam aí, a parte final do versículo 17, Efésios capítulo 6, versículo 17, parte final. Olha só o que Paulo aqui nos diz, olha só aqui o que Paulo nos ensina. Ele segue: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui nós somos exortados a quê? A empunharmos a espada. Qual espada? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que de todos esses 6 equipamentos, de todas essas 6 armas, esta é a única arma de ataque propriamente dita. As demais armas são armas de defesa. Isso já nos chama a atenção a um ponto, ou seja, Satanás ele é ávido, Satanás ele é disposto a nos atacar constantemente. Por isso nós temos aqui mais armas de defesa do que armas de ataque, mas nós temos pelo menos uma arma de ataque. É interessante porque quando você considera o contexto do apóstolo Paulo, os soldados romanos, basicamente eles tinham 2 espadas que eles levavam para a guerra, que eles levavam para os conflitos. Existia uma espada maior, que via de regra eles utilizavam quando estava no fronte mesmo, na barreira, no fronte de guerra, e existia uma espada menor, que eles usavam aqui, conforme nós falamos, presa ao cinto, que era quando eles tinham aquele ataque mais pessoal, aquela luta mais corporal com os seus inimigos. Então, é essa espada menor que Paulo faz menção aqui nesse texto, que Paulo ele faz menção aqui nessa passagem. Então, conforme nós falamos, era uma arma quando as pessoas utilizavam quando estavam mais próximas dos seus inimigos, e tinha um objetivo muito específico, tinha um objetivo muito claro: extingui-lo, assassiná-lo, matá-lo. Então Paulo mostra que essa é a espada que nós temos, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E esse é o compromisso, meus irmãos. Essa é a responsabilidade, minhas irmãs, que nós temos, de quê? De empunharmos a espada do Espírito,
de empunharmos a palavra de Deus dentro da nossa luta contra o diabo e os seus anjos. E quando é que isso se dá? E quando é que isso ocorre? Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o Evangelho, seja na evangelização, fazendo com que as pessoas cativas do diabo, que estão enganadas, que estão submetidas ao erro, elas vão ser libertas. Foi por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida em que nós proclamamos o Evangelho, que nós anunciamos a palavra, nós estamos usando essa espada para dar golpes mortais contra o diabo, os seus anjos, o reino das trevas, o reino maligno. Mas não só isso, nós usamos a espada do Espírito quando nós proclamamos a verdade do Evangelho, em detrimento aos erros, aos enganos que infelizmente são propagados. E como são propagados em nossos dias, como são propagados em nossa realidade. E essa é a luta, meus irmãos, que nós temos a travar. Satanás, conforme Cristo disse, é o pai da mentira, e ele procura colocar sob sua custódia as almas perdidas que não têm o conhecimento da verdade. Satanás procura colocar nas pessoas o conhecimento da mentira através das falsas doutrinas. Então, é quando nós pregamos o Evangelho, é quando nós anunciamos a palavra, anunciamos essa verdade, que nós agimos no seu sentido de ataque contra o nosso inimigo. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, gera uma implicação para as nossas vidas. Que implicação? Que obrigação? A necessidade que eu, que você, que todos nós temos de nos esmerarmos cada vez mais nas Escrituras. Se nós temos essa luta para travar, se nós temos esse conflito para guerrear, se nós temos essa arma de ataque que é a palavra de Deus, o que é que nós devemos fazer com ela? Qual é o nosso compromisso em relação a ela? Procurarmos conhecê-la cada vez mais. Não só o conhecimento teórico, que é aquele que está na nossa cabeça, mas o conhecimento prático, que é aquele que é vivenciado em nossas vidas. Na medida em que nós nos propomos a isso, e procuramos conhecer mais a verdade de Deus, e procuramos viver mais a verdade de Deus, a gente vai impondo derrotas sucessivas ao diabo e aos seus anjos. E essa é a nossa grande guerra, meus irmãos. Esse é o nosso grande conflito, repito, principalmente nos nossos dias, quando as pessoas estão agarradas no erro da idolatria, no erro do prazer, no erro da pecaminosidade, quando as pessoas estão agarradas no erro das falsas doutrinas. Nós temos essa oportunidade que Deus nos dá de podermos usar a sua espada, usar a sua palavra em verdade, em fidelidade, em humildade, em temor, para que assim o reino de Deus ele possa sobressair diante dos seus inimigos. Então nós precisamos, repito, meus irmãos, nós precisamos, repito, minhas irmãs, cada vez mais nos aprofundar nesse conhecimento, quer seja na leitura que nós temos individualmente falando, quer seja nas oportunidades que nós temos coletivamente falando, para podermos nos encher dessa palavra, para podermos saber cada vez mais usar essa arma e dessa forma sermos instrumentos nas mãos de Deus para a propagação do seu reino e o crescimento do seu evangelho aqui neste mundo. Então, é a sexta arma que Deus nos dá, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, foi o que nós vimos. Nós vimos a segunda parte da batalha espiritual, para a qual Deus nos chamou, enquanto povo seu, enquanto igreja sua, aqui na terra. Então, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos as armas que nós dispomos para essa luta, para essa batalha. Vimos que nós temos o cinto da verdade, vimos que nós temos a couraça da justiça, vimos que nós temos as sandálias do evangelho da paz, vimos que nós temos o escudo da fé, vimos que nós temos o capacete da salvação, vimos que nós temos a espada do Espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que façamos uso dessas armas, que possamos usar cada uma delas completamente nessa luta que nós temos em relação ao reino das trevas. E isso acontece
quando nós nos revestimos de Cristo, quando nós nos revestimos cada vez mais do nosso Salvador, quando a gente vive a vida de Cristo em nós, através da santificação, através da consagração das nossas vidas, quando isso é uma realidade, todas essas armas, elas são operadas em nossas vidas. Seja a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação e a ação do Espírito, através da palavra de Deus. No nosso próximo sermão, encerrando a carta aos Efésios, a gente vai considerar de onde vêm as forças para que a gente possa travar essa luta, de onde vêm as forças para que a gente possa usar essas armas. E qual é a origem dessa força? É a oração. A gente vai ver isso dos versículos 18 até o versículo 20. Mas que fique esse desafio, que fique esse compromisso para cada um de nós. Nós temos uma luta, meus irmãos, nós temos uma batalha, minhas irmãs, que não é uma luta física, uma luta material, não, é uma luta espiritual. E a gente precisa se engajar nessa luta, até porque nós não estamos sós. O nosso comandante, o nosso general, ele está conosco. E não só ele está conosco, o nosso comandante, o nosso general, ele nos disponibiliza as armas para que a gente possa lutar junto ao seu exército e assim podermos levar adiante o seu reino aqui nesse mundo. E quem vai fazer isso? Sou eu, é você, é cada um de nós. Então, assumamos esse compromisso, assumamos essa responsabilidade e tenhamos esse propósito, essa meta, esse objetivo em nossas vidas, de lutar a batalha cristã, não desarmado, mas lutar a batalha cristã com tudo aquilo que Deus nos deu para essa luta. Deus nos deu o cinto da verdade, Deus nos deu a couraça da justiça, Deus nos deu a sandália do Evangelho, Deus nos deu o escudo da fé, Deus nos deu o capacete da salvação, Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração e que Ele nos envolva nessa luta, com essas armas, para a glória do seu nome. Amém.